Dando sequência, então, ao nosso seminário da quarentena, estes 4 aulas nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, né, que se aproxima, o resultado das mudanças estruturais do planeta, política, geopoliticamente, com a questão do coronavírus, com essa questão fundamental, que vai mudar muita coisa no planeta. Nós vamos falar sobre as sociedades secretas, o papel das sociedades secretas nesses momentos, nessas atuações. E nós vamos falar, né, do futuro do planeta, chegada da Era da Luz, como fica todas essas ordens mundiais, essas ordens políticas, tudo como é que vai funcionar. Bom, então hoje, na primeira aula, nós vamos conversar sobre como está a ordem mundial hoje. Vocês precisam saber como ela está funcionando hoje, para saber as propostas de mudanças, o que pode mudar, o que pode alterar nesse cenário internacional todo. Tá ok? Então vamos lá. Tá? Muito bem. Então, a ordem mundial hoje. Ok? Muito bem. Então, para que você entenda isso com mais naturalidade, você precisa entender como é que o mundo era, né, antes da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, primeiro, então, após a Segunda Guerra Mundial, ok? Tá? O mundo, geopoliticamente, né, ele já vinha de uma polarização de revoluções após a Primeira Guerra Mundial. Então, 2. Após a Primeira Guerra Mundial, inicia-se uma mudança ideológico-política no mundo muito profunda, né? Ou seja, o movimento comunista, né, ganha força com a chamada Revolução Russa. Ok? Então, na Revolução Russa, logo após a Segunda Guerra Mundial, 1917, 18, e a queda do czar, né, da família real, que é um sistema imperial, e a imposição de uma nova ordem socialista, comunista dentro da União Soviética, ou seja, dentro da Rússia, que depois virá, né? Então, este movimento comunista, ele começa a ganhar força, estrutura-se na União Soviética, aí já vem a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, né, tem a revolução, a guerra ela começa na Europa, né, e o mundo já está basicamente globalizado, tudo já está globalizando na época da Segunda Guerra Mundial, e isso novamente envolve o planeta, envolve o mundo num conflito muito mais sangrento, muito mais sofisticado ideologicamente do que na Primeira Guerra Mundial. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, nós vamos ter o início de uma ordem mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma polarização política muito forte, ou seja, os movimentos de direita e esquerda vão ditar a nova ordem mundial pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então nós vamos ter uma expansão do comunismo soviético,
e uma escalada da direita no mundo tentando impedir a expansão soviética. E, né, o Ocidente impedindo o expansionismo soviético. Ok? Então, nisso, essa luta ideológica entre expansão do comunismo no mundo e, por outro lado, o Ocidente tentando impedir o avanço comunista no mundo, nós vamos chamar de Guerra Fria. Ok? Ok? Então, vocês têm que entender isso para vocês entenderem os próximos passos daqui para frente. O que é nova daqui para frente? Porque essa é a velha ordem mundial. Né? Muito bem. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os caras criam a ONU, a organização, né? Antes da Segunda, tinha uma pseudo-ONU que eles tentaram fazer, a Liga das Nações, que era a Liga das Nações antes, e depois da Segunda Guerra Mundial se implantou a chamada Organização das Nações Unidas. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, você tem a ONU. A ONU é uma tentativa, né? É um organismo de todas as nações no mundo fazer parte de um órgão para se discutir, né, todos os novos caminhos, novos rumos do planeta a nível mundial, cuja ideia era impedir a Terceira Guerra Mundial, que houvesse uma nova guerra no mundo. Tá? Tudo bem. Então, a polarização entre o expansionismo soviético e o expansionismo e a tentativa de impedir o expansionismo soviético pelos ocidentais, então quem encabeçava? Então, nisso, duas forças militares foram criadas no mundo. Tá? A OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Era a união de todos os países capitalistas, vamos dizer assim, tá? Com ideais capitalistas, para impedir o expansionismo soviético no mundo. Você tem uma união militar, um pacto militar. Aí você tem, né, os socialistas vão criar o Pacto de Varsóvia. Tá? O Pacto de Varsóvia é a contrapartida da OTAN, tá, nas forças militares do comunismo. Comunismo e socialismo. Ok? Então, e o problema é que essas duas forças, elas nunca lutaram, os russos nunca lutaram diretamente com o americano, sabe? Era nos braços da OTAN, aquela coisa. Tá? Então, no expansionismo comunista no mundo, todo o leste europeu se tornou socialista, comunista, e uniu-se à URSS, a Fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Saco. Estou fazendo bobagem aqui. Então, no comunismo, o Pacto de Varsóvia é exatamente a união de todos os países comunistas, mas lá é URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a Rússia mais os países do leste europeu. Não é, por exemplo, a China vai virar comunista e não tem nada a ver com a Rússia diretamente, tá? Desse aqui, né? Isso aqui é uma associação criada, tá? O Pacto de Varsóvia tem a ver com a Rússia, ok? Tem a ver com essa união das repúblicas socialistas para fazer um pacto contra a OTAN, os países comunistas, ok? O problema aí era exatamente
né, a Guerra Fria, aí surge o que nós chamamos de Guerra Fria, com o aperfeiçoamento das armas nucleares. Então, as armas nucleares elas foram se aperfeiçoando de ambos os lados, né? E o mundo corria um perigo de um holocausto nuclear a qualquer momento. Na década de 60, nós tínhamos um arsenal nuclear das duas potências capaz de destruir o mundo mais de 100 vezes. Então era uma corrida sem precedentes, né? Aí nós tivemos, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois eventos importantes. Em 1949, acontece o quê? A Revolução Cultural Chinesa. Então, a República, né, Chinesa, né? Então, a Revolução Cultural Chinesa. E nós temos aqui, né, o levante de Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung. No sentido de implantar-se o comunismo na China. Tá? Um comunismo, né, com bases chinesas. O comunismo chinês ele é um pouco diferente do comunismo soviético, mas é tudo na mesma base. Tá? Na mesma base. Então, aí, já na década de 50, o expansionismo soviético, né, na Ásia começa com a Guerra da Coreia. Tá? Então, os braços da União Soviética para implantar o comunismo em outros países no mundo, além do leste europeu, que teria um braço estendido da União Soviética, ele começa na Coreia, com a Guerra da Coreia. Certo? Aí os Estados Unidos mandam a tropa e apoia a Coreia do Sul. E essa guerra começa, a primeira guerra após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que começa na década de 50. Então, você vai ter uma guerra, mas não é americano enfrentando o russo diretamente, e sim apoiada pelos russos. Então, essa guerra praticamente nunca terminou, assinou-se um tratado de cessar fogo, mas não tratado de paz, e a Coreia foi dividida em duas. A parte norte, administrada pelo governo comunista, que até hoje é assim, e a Coreia do Sul, administrada por uma política capitalista. Ou seja, ela foi dividida em dois países, praticamente. Tá? Esses modelos divisionistas, o Brasil, né, nos séculos retrasados, nós tivemos muitas guerras, muitos movimentos separatistas. Nós tivemos São Paulo querendo se separar do Brasil, nós tivemos o Sul querendo se separar do Brasil, com a Farroupilha, a Guerra das Farroupilhas, tem muitas guerras aí, né, a Balaiada, né, vocês que estudaram história, né, vocês sabem de onde foi a Balaiada? Ah, pelo amor de Deus, né, Ju? O Ju não passa no neném nunca, esse povo. Então, vamos lá. Então, o mundo, praticamente, né, depois, a mesma coisa acontece na Península do Vietnã. Tá? Na Península do Vietnã, já na década de 60, né, a grande guerra do Vietnã, com o mesmo propósito da expansão do comunismo soviético, tá? E os Estados Unidos, né, e as forças da OTAN tentando manter, né, controlar e impedir o expansionismo soviético. Okay? Aí acontece até aqui no Brasil, em 64, né, existia um movimento do Partido Comunista muito forte, no sentido de implantar o comunismo no Brasil, da mesmos modelos, da mesmos moldes que foi implantado em Cuba. A Revolução Cubana foi exatamente a expansionismo soviético aqui nas Américas. Foi o único país, basicamente, que teve, né, uma base comunista sólida, apoiada pelos russos. Tá? A Revolução Cubana. Né? Então, o mundo foi mudando demais
a ordem mundial no planeta, na década de 50 para frente, teve uma mudança radical. Radical, radical, radical.